do material em português, em inglês, espanhol a gente deve divulgar em alguns dias ainda, ok? Então, hoje vai ser um momento para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência real no nosso dia a dia, como pessoas de produto, mas essa sessão aqui vai se estender um pouquinho mais do que isso para todos os públicos de todas as pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento de software, qualidade, produto e tudo mais. Amanda, por favor, vamos avançar mais um. Então, aqui tem um resuminho do que a gente vai ver nessa sessão. A gente vai tentar fazer o foco nos exercícios hands-on, porém, nós não vamos conseguir compartilhar com vocês, nesse tempo que a gente tem, todos os exercícios e todas as sugestões que estão contidas no playbook que inspirou essa sessão. Então, por favor, depois visitem os links, conheçam o playbook completo, porque ele tem um material maior do que esse que vocês vão ver aqui, tá ok? E também, por ser uma coisa muito experiência, ele vai continuar evoluindo ao longo do tempo, e para ele evoluir, contribuições são muito bem-vindas com outros prompts semelhantes ou complementares que vocês estiverem experimentando. Aqui também a gente vai falar um pouco a gente vai falar um pouco de teoria, vai falar um pouco de prática, vai trazer exercícios, como eu falei. Então, também tem links para os prompts em separado do link dos slides, tá? Então, fiquem atentas aí aos links que a gente já vai passar para vocês. Podemos seguir? Érica, só complementando, nosso hands-on vai ser baseado em engenharia de prompts, usar o Gemini. A gente vê a IA generativa, né? Ela acelera muito o nosso trabalho no dia a dia, mas o que a gente queria mais passar assim, nessa sessão é que usar a IA generativa para produtividade é só um pedacinho ali do todo que ela consegue nos entregar. Então, a nossa proposta, quando a gente construiu o playbook e escreveu os prompts, é que a gente consiga extrair o melhor da IA generativa, que possa estimular nosso pensamento crítico, ajudar, trazer insights para que a gente possa construir melhores produtos, né, e pensar em soluções mais eficazes. Perfeito, obrigada pelo complemento, Amanda. Vamos começar resgatando alguns componentes principais da engenharia de prompts que vocês vão ver na maioria dos prompts que a gente vai trazer aqui. Então, é legal sempre a gente associar por que a gente está usando estas partes que compõem um bom prompt. Uma das coisas que a gente usa muito, seja num contexto inicial, no primeiro prompt que a gente vai utilizar, ou de uma maneira a preparar um background ali. Então, por exemplo, se eu estiver usando um formato de gema, do Gemini, eu posso também deixar alguns desses componentes já pré-definidos ali que vão valer para todos os prompts. Um desses componentes é a persona. Então, a gente pode dizer para a IA personificar algum papel, alguma característica que a gente quer trabalhar em específico para a gente filtrar um pouco melhor as respostas. Aqui tem um exemplo, né? Eu posso dizer que eu sou um personal trainer ou que eu quero que o assistente se comporte como um personal training, se eu quero tratar desse tema. E outros exemplos que a gente vai utilizar ao longo do nosso trabalho. Outro muito importante é o contexto. Talvez um dos mais importantes seja o contexto. A gente precisa trazer alguns detalhes enfrentando para que a assistência seja mais eficiente. Ao longo dos exemplos, vocês vão ver isso muito presente. A gente pode, inclusive, ir mudando e refinando esse contexto à medida que a gente vai conversando. Outro componente importante é o formato, porque ele pode facilitar muito depois eu reaproveitar essas respostas, principalmente. O tom também pode ajudar bastante a já definir que o formato de saída das respostas sejam melhor aproveitadas. Essencial dizer o que exatamente que a gente quer conseguir como resposta, que é definir a tarefa que a gente quer que o assistente execute, e, se possível, trazer exemplos do que a gente quer também vai refinar esse prompt. Existem outros componentes, mas esses são os mais básicos. Vamos avançar?
A gente vai falar muito aqui sobre o ciclo de desenvolvimento do produto, de uma ponta a outra. Então, desde a parte de upstream de um produto até o downstream de um produto, com foco em algumas partes aqui que a gente acredita que gera um pouco mais de impacto, tá? Nesse playbook, a gente utiliza essa organização da árvore de produtos. Essa organização ajuda a gente a conectar algumas partes da construção do produto de uma forma visual. Então, ela é muito interessante para esse exercício, então a gente vai começar com ela aqui. Caso alguém nunca tenha utilizado, imagine que ela é um mapa de alguns componentes que a gente vai utilizar nos primeiros prompts. Alguns exemplos a gente vai detalhar um pouco mais, alguns exemplos a gente não vai detalhar tanto por questões de tempo, mas a gente vai navegar um pouquinho em cada uma dessas partes da árvore do produto. Como a ideia é fazer um hands-on, vamos logo para o primeiro. Legal. Esse desenho que a gente fez aqui é um exemplo mesmo, né? Cada contexto podem ter outros elementos na árvore e desenhar de outra forma, então o que a gente vai trazer aqui pode ser adaptado também para o contexto de cada pessoa. Vamos começar o hands-on então, e aí vou pedir para vocês abrirem o Gemini. Fazendo pelo Gemini da ThoughtWorks, né, a nossa versão aqui na ThoughtWorks é uma versão Pro, que é diferente de acessar a versão gratuita que muitos de nós talvez tenhamos aí no e-mail pessoal. Então, acho que a gente consegue obter os melhores resultados assim se a gente usar o da ThoughtWorks. Eu vou compartilhar. Tá mostrando aqui para vocês a tela do Gemini? Sim. Sim. Eu vou jogar aqui no chat para ficar mais fácil aí, se alguém quiser acessar. Aqui também, Érica já mandou aí, né, a pasta. Quando vocês clicarem nesse link que a Érica mandou, do Drive, vocês vão ver aqui em inglês e em português. Deixa eu clicar aqui só para mostrar. Aqui dentro tem vários arquivos. O que está aqui AI Festival é essa apresentação de hoje. Aqui tem um Word escrito prompts, a gente vai usá-los. Vou pedir para vocês abrirem, porque aqui tem vários prompts todos os prompts, né, que a gente vai usar no exercício. Aí é mais fácil só copiar e colar aqui no Gemini para não precisar ficar digitando. E o que mais? Aqui tem alguns arquivos de Excel, de planilhas, que são exemplos que a gente vai usar aí durante o exercício. Bom, então, se olharmos lá para a árvore de produto, né, a gente vai fazendo exercícios aqui que vão seguindo a árvore. E aí, o primeiro aqui do prompt seria já aplicando aí os conceitos de engenharia de prompt, a gente traz um primeiro para pedir para o Gemini apoiar a gente com métricas de negócio. Então, vou pedir para vocês copiarem, colar no Gemini. Aqui a gente vai simular um case de um produto fictício, que é um app de idiomas. E aí a gente colocou aqui assim, ó, no prompt. Você é um Product Manager experiente em um app de idiomas. Então, a gente já define aqui a persona, né? Que vai direcionar mais as respostas para a gente, mais focada para uma pessoa Product Manager. Aqui descreve um pouquinho de como é o app, o público-alvo, e na sequência a gente descreve já os desafios do produto. Então, o produto nesse momento ele enfrenta questões com distrações, um fluxo excessivo de informações, né, baixa retenção, e a gente vai buscar melhorar isso. Aqui trazemos uma visão de negócio e um objetivo. Então, o objetivo aqui, o que o negócio busca, né? Ter mais assinaturas premium nesse produto. Então, a gente entende que vai impactar o negócio dessa forma.
E aí, aqui finalmente vem o nosso pedido, que é a tarefa que a gente defina no prompt. Então, pedimos para sugerir 3 métricas de negócio comum na indústria de aplicativos educacionais. Tem um elemento legal aqui nesse prompt que a gente pede que para explicar por que que cada métrica é importante e por que que ela se conecta com os objetivos. E apresentar sugestões sobre como que elas podem ser mensuradas. Quando a gente pede para o Gemini explicar as métricas, a gente viu que vem resultados interessantes, assim, que a gente entende por que que ele chegou àquele resultado. Para pessoas que não estão no papel de produto, às vezes ainda querem se aprofundar mais no tema de métricas, então isso também ajuda a entender um caminho, né, para definição. Eu rodei o meu prompt aqui, ele me sugeriu, as métricas de negócio: taxa de retenção de usuários, taxa de conversão para assinaturas premium. E a terceira métrica é o tempo médio que os usuários gastam no aplicativo. Então, ele entende que se a gente seguir essas 3 métricas, isso vai impactar ali no objetivo de negócio, de aumentar a retenção e assinaturas premium. Vou pedir aí, quem for usando os prompts, quiser comentando, quiser trazer algo que achou interessante, por favor, pode levantar a mão e falando, tá, gente? Eh Só uma coisa aqui que acho que é interessante falar, a gente está definindo métricas de negócio normalmente, pessoas de produto, né, o time não define métricas de negócio, isso é algo que vem, né, da alta liderança, porque olha para a companhia como um todo, mas esse prompt pode ser interessante para ajudar a facilitar conversas no dia a dia, fazer provocações, né, com os nossos stakeholders e apoiar também para em algum direcionamento. No nosso dia a dia aqui, inclusive, nós já precisamos usar esses prompts de definição para dar base para um exercício de revisão de definições. Então é algo que acontece na prática, talvez outros times também passem por isso. A Amanda trouxe a maioria, acho que das dicas, né, Amanda? Então eu vou só reforçar mais alguns pontos e vocês vão ver que ao longo dos slides a gente traz dicas práticas também do que a gente tem percebido que gera mais valor nesses prompts. Então, por exemplo, uma coisa muito importante é não aceitar uma primeira resposta. Muito provavelmente você vai trazer mais, a IA vai te trazer insights e esses insights vai fazer com que você resgate outras informações, traga complementos para esse prompt e consiga gerar respostas ainda melhores se você não aceitar uma primeira resposta, e você engatar uma conversa com a inteligência artificial trazendo novos componentes. Você pode, por exemplo, ter alguma dúvida sobre alguma alguma forma de implementar com ferramentas isso que está sendo sugerido. Então você pode perguntar: "Como é que eu faço para medir isso? Que plataforma eu posso usar para isso? Quais são a as ferramentas mais comuns no mercado, porque eu quero sugerir trabalhando", e aí por diante. Também podemos pedir benchmarks de mercado sobre determinado assunto ou até determinada métrica. Podemos avançar se você quiser. Tá. Tem uma pergunta aqui, no caso da persona como esta, você é um product manager, isso acaba mudando toda a forma como o Gemini se comporta em outros chats ou apenas no chat em que a persona foi definida? Só impacta no chat em que a persona foi definida. Até estava procurando isso na semana passada, assim, pensando: "Nossa, será que o Gemini não vai ter uma evolução para um chat de né, um chat conversar com o outro, aí a gente cria multi-agente, ia ser tão mais prático, né, agentes que se conversam". É. Mas a documentação do Gemini da semana passada falava isso, o que tem num chat
não pega contexto de outro chat, tá? São coisas independentes. Vou passar então. E aí, tendo a visão de negócio, a gente traz aqui uma declaração ou uma visão de produto, né? Um propósito, uma declaração de o que que esse produto vai entregar, como que ele vai impactar os negócios, né? O objetivo do negócio. Então, esse seria o segundo nível aí da nossa árvore. Eu peguei já esse prompt e joguei lá no chat, no Gemini. Para mim, ele trouxe uma resposta bem grandona, assim. Até se alguém tiver uma resposta diferente, tragam, por favor. Eu testei isso aqui algumas vezes, e veio uma resposta bem grande. Aí a gente falou, vamos deixar isso aqui para até mostrar no hands-on quando também as coisas não saem do jeito que a gente queria e precisa refinar o prompt. Então, isso aqui a gente talvez precise pedir de outras formas, né? Então, a gente trouxe aqui um prompt pedindo, né, que falando assim, você é responsável por inspirar o time de desenvolvimento, né, guiar no propósito, escreva uma visão de produto que seja envolvente, aspiracional, e nós definimos no prompt quais são os elementos da visão de produto. Então, falar para quem que é o produto, o que ele oferece, o que ele entrega, o que ele faz, né, como que impacta no por que que ele existe, né? Como ele impacta em objetivos do negócio, a proposta de valor. Ele me retornou uma coisa, um texto grande aqui. Bom, tem várias formas de trabalhar a visão de produto. Eu costumo trabalhar com textos mais curtos, assim, que seja um discurso mesmo de elevador, às vezes, uma frase, né? E aí veio essa coisa, esse texto grande. Aí a gente reformulou aqui, pediu para ele um formato bem mais direto ao ponto. Então, escreva uma visão de produto em um formato. Aí a gente escreveu só o formato e ele trouxe um texto bem menor aqui. Então, são um exemplo de como que a gente pode ir pedindo de várias formas, né? E ele vai formatando a saída como a gente necessita. Acho que a telinha congelou para mim, foi. Outras dicas importantes, não sejam muito genéricos. Façam perguntas para guiar as respostas, especifiquem um pouco melhor. É possível a gente deixar esse contexto no início e modificar ele ao longo do tempo, mas também é possível a gente reforçar alguns pontos. Então, em momentos aonde uma resposta precisa ser um pouco mais formatada, por exemplo, para algum framework específico, acrescentar esse contexto, citar um framework, trazer um exemplo de resposta semelhante que você gostaria de ter. Eu uso muito isso para escrita de cards, por exemplo. Toda vez que eu vou escrever um card, eu sempre trago um exemplo que eu gosto para ajudar a resposta. Eu não sei se todos aqui sabem, mas a resposta ela é toda baseada em estatística. Então, as palavras que nós usamos ajudam muito a estatisticamente encontrar conteúdo relevante para montar aquela resposta. Então, o tipo de palavra que a gente usa também faz muita diferença. Acho que é isso nesse ponto, Amanda. Seguir. Alguém quer comentar? Estão conseguindo seguir o exercício? Oi, Tiago. Eu tenho uma dúvida, que a gente estava falando um pouco mais cedo sobre a questão de idiomas. Vocês já perceberam alguma diferença se usa português ou inglês na qualidade dos prompts? Vou começar, Amanda, e depois você pode trazer também. Eu não notei diferença na qualidade das respostas de forma geral. Mas, por exemplo, features novas. Quando acaba de sair uma feature que vai mexer com imagem, ou que vai mexer com vídeo, durante um tempo eu tenho essa sensação que com o inglês a gente consegue mais assertividade. A gente precisa explicar talvez menos, mas pode ser só uma impressão, tá?
Eu não sei se a Amanda tem uma opinião diferente. Não, compartilho da sua opinião. E isso para todos, Gemini, para o Claude, o ChatGPT, todos eu não vejo muita diferença de usar português ou inglês, ou espanhol. Vou passar para o próximo. Então tá, já temos objetivo de negócio, visão de produto, e aí seguindo uma hierarquia, né? A gente poderia aqui já definir objetivos e métricas para o produto. Então a gente trouxe aqui um exemplo simples de como construir, pensar em objetivos, né? Agora que a gente tem um objetivo de negócio definido e as métricas do negócio, que objetivos a gente pode trazer ali para o produto, né, para alcançar o objetivo de negócio. E lembrando que nosso primeiro prompt tinha um pouquinho já do contexto do produto, né, trazendo dores, o que que a gente quer alcançar. Então, o Gemini vai ler esse contexto que ele já conseguiu para trazer a resposta agora dos objetivos do produto. Eu vou mostrar aqui o prompt que a gente já colocou. A gente pediu para ele, né, com base no objetivo do negócio e nas métricas, escrever um objetivo de produto que seja smart, objetivo específico, mensurável, alcançável, relevante, com prazo definido e com 3 métricas de produtos que sejam acionáveis para medir esse sucesso. Na minha resposta, ele trouxe o objetivo. Ele explicou por que é smart. Então, quando a gente faz um pedido ali, ele traz, né, a justificativa. As métricas de produto, ele me explicou quais métricas, né, e por que elas são acionáveis, como que eu vou medir. Para mim veio um prompt bem completo. Queria saber se alguém teve uma resposta diferente. Não sei se vocês estão conseguindo fazer os testes, mas se conseguirem, será ótimo para vocês já terem essa sensação e trazerem mais dúvidas e mais perguntas, pessoal. Vou já trazer algumas dicas, Amanda, que a gente separou ali. Questionar se aquilo que ele trouxe, que a resposta que foi dada, se ela realmente atingiu aquilo que a gente queria atingir, mas não perguntar assim, não entendi a resposta, ou me explique melhor. Talvez perguntar especificamente como é que como é que essa métrica é alcançável? Me dê exemplos, me dê 2 exemplos. Quanto mais específico for esse questionamento, também vai ser melhor a resposta de volta. A gente brinca que os assistentes, eles tentam ser simpáticos, eles sempre vão concordar com a gente. Se a gente disser que a resposta está errada, muito provavelmente vai vir, você tem razão, a minha resposta estava errada mesmo. E uma nova tentativa de resposta. Então, o importante é essa tentativa de nova resposta, nem tanto mostrar que não estava correta, sem dar o porquê a gente acredita que não está correta, porque a gente não está interferindo na próxima busca. Então, quando eu coloco mais componentes, aí eu estou interferindo para que seja dada uma resposta um pouco diferente e um pouco mais direcionada para o que eu preciso. Vou continuar tentando seguir o chat aqui, Amanda, mas pode avançar, tá? Tá bem. Aqui só um desenho, né, do que a gente seguiu até agora. Então, a gente desenhou aí a visão de negócio, descendo para o objetivo do negócio, visão do produto e o objetivo com as métricas. Bom, a gente pediu ali um objetivo SMART com as métricas, mas tem várias formas de se trabalhar métricas, vários frameworks diferentes. Inclusive, aqui a gente deixa uma referência para o Product Playbook da ThoughtWorks, que trabalha um outro framework. No Playbook a gente deixou o exemplo, tá, de métricas dele também. Então, variações desse prompt de métricas poderia ser, por exemplo, você mencionar o framework que você trabalha e pedir para definir as métricas baseadas nele. Então,
Isso faz parte ainda do contexto. Quanto mais detalhes, né, mais rico vai ficar a resposta. Então, se tiver formato específico, experimentem isso no prompt também, que a resposta vem bem mais certeira. Bom, aqui a gente trouxe, então, definimos os objetivos e aí está lá rodando o nosso produto, a gente recebe um tanto de feedback, né, de usuários. E aí a gente vai fazer agora um exercício para analisar feedbacks e descobrir oportunidades de melhoria do produto. A gente está fazendo só uma coisa que é legal, assim, de trabalhar árvore de produto, né? Porque, assim, a gente desce a hierarquia ali de objetivo de negócio, produto, depois pega o feedback para decidir iniciativas, mas feedbacks também podem impactar nos objetivos. Então, aqui a gente desceu um nível da árvore, mas pode ser que a gente, inclusive, encontre vários feedbacks, oportunidades de melhoria que vão influenciar na definição de objetivos também. Então, é algo que dá para trabalhar aí, né? De a gente tirar insights daqui e definir novos objetivos para o produto. Nesse exercício, deixa eu colar aqui aqui na pasta que vocês estão acessando do Drive, tem uma planilha chamada User Reviews. A gente vai usar ela neste exercício. Nós vamos seguir uma sequência de 3 prompts para entender as oportunidades, e essa aqui é uma técnica chamada cadeia de prompts. Ela é bem útil assim quando a gente tem uma sequência de prompts ou de pedidos que pode acabar tornando o prompt complexo por serem, né, vários pedidos. Então, a cadeia de prompt ajuda nisso. E a ideia é que a gente faça um primeiro prompt com um pedido, e aí o segundo prompt ele vai usar os dados gerados do primeiro para gerar a resposta, e o terceiro prompt vai gerar os dados do segundo. Então, nesse sentido, assim, a cadeia. E aí, aqui, o primeiro, a gente fala assim, ó, com base nos feedbacks fornecidos, identifique os principais problemas relacionados ao desafio do produto. Aqui na apresentação está entre parênteses, né, desafios, que esse prompt é um template, mas se vocês copiarem lá do documento de prompts, já vai ter uma sugestão aqui para o nosso exemplo. Então, identifique os principais problemas e melhorias relacionados aos desafios do produto. Eu já mencionou os desafios no primeiro, né? Mas estou repetindo aqui, que são distrações, fluxo excessivo de informações, baixa retenção, demanda por resultados mais rápidos. E para cada problema, oportunidade, agrupe os feedbacks relevantes e extraia de 3 a 5 frases representativas. Esse prompt eu tenho usado ele no meu produto e ele tem sido bem útil, porque eu recebo um monte de feedback e às vezes eu quero só distrair frases ali para me ajudar a montar uma apresentação, para montar meu discurso. Esse prompt já lê as coisas muito mais rápido do que se eu fosse passar linha a linha da planilha. Então, ele me ajuda a trazer insights e também me ajuda a fazer mais rápido as minhas tarefas. E aí, na sequência, a gente coloca o feedback, né? E o conteúdo da planilha. Deixa eu mostrar aqui no Gemini como eu fiz. Eu colei mesmo o conteúdo da planilha para esse prompt, tá? O Gemini tem a opção, quando a gente clica aqui embaixo nesse mais, de fazer upload de arquivo, adicionar planilhas direto do Drive ou qualquer outro arquivo, e também a gente pode copiar o conteúdo todo e colar. Eu não sei ainda assim uma quantidade de feedbacks que seria o limite, né? O limite do Gemini é ali a quantidade de tokens. Então, eu já fiz esse exercício com planilhas grandes, assim, de 200 linhas de feedback e deu tudo certo. Teve situação em que eu pedi para ele ler a planilha, e aí eu já fiz teste, assim, de falar para ele assim, me fale quantas linhas tem a planilha. E aí eu vi que em arquivos muito grandes ele não respondia corretamente. Então,
De vez em quando dá essas divergências, eu tento colar, ou eu transformo a planilha num PDF que ele lê muito bem também. E aí vou variando assim para garantir que ele vai conseguir ler todo o conteúdo. Mas para o nosso exercício aqui, como tem 50 e poucos feedbacks, eu optei por copiar mesmo e colar aqui direto no prompt. Ele me trouxe alguns problemas, né? Então, é, de acordo com os feedbacks, realmente existe essa distração, falta de foco. E aí ele me trouxe os comentários mais representativos relacionados a esse problema. Então, aqui ele vai também, como eu coloquei os IDs dos feedbacks na planilha, ele vai fazendo referência aqui onde que está o feedback. Então, meus problemas aqui, né? Fluxo excessivo de informações, baixa retenção, percepção lenta de progresso, então, os feedbacks que comprovam esse problema. A variedade do conteúdo, né? Que tem oportunidade de melhorar. Alguns problemas técnicos e de performance. Deixa eu ver, tem algum comentário aí, Érica, de alguém falando sobre a experiência? Eu acho que eu consegui ir respondendo, pessoal, mas reforcem, por favor, se eu passei batido. Teve um ponto ali que eu falei uma coisa que talvez não tenha ficado muito bem explicada. Quando a gente fala de alucinação, não tem uma fórmula pronta. Quem tiver dicas, aproveita para compartilhar com a gente aí no chat, porque é um ponto de bastante preocupação. Mas, além de tempos em tempos fazer sumários do que foi discutido, talvez capturar uma parte daquela discussão e repetir um prompt depois de muitos dias trabalhando com as mesmas informações, é muito bom. E também usar marcadores, eu queria explicar melhor o que é isso. Quando a gente vai fazer um prompt, a gente delimitar bem, se eu estou fazendo uma pergunta que ela tem 3 componentes nessa pergunta, eu acho que a gente até usou em algum caso aí. A gente delimitar bem essa palavra com aspas, com colchetes, com cerquilha, cerquilha, não sei, o nome correto desse caractere, mas caracteres que demarquem algumas partes importantes também é bom. Eu também uso muito, alguém falou da questão dos idiomas, quando eu vou escrever uma expressão, eu geralmente coloco ela entre aspas para eu garantir que ele vai procurar aquela expressão junto, aquelas coisas que a gente foi aprendendo a fazer até no Google, quando a gente começou a usar o Google lá atrás, quem é da minha geração, no começo a gente fazia a pergunta de qualquer jeito, depois a gente foi aprendendo que tem formas melhores de perguntar, é a mesma coisa. No chat também a gente vai pegando algumas dicas de como fazer perguntas melhores, tá? Estão vindo dicas aí, Amanda. Acho que podemos seguir e daqui a pouco a gente comenta mais algumas. Legal. Delavi também deixou uma dica aí no chat de como evitar que a IA invente coisas. Bom, então já analisou, né, as linhas dos feedbacks, trouxe ali as frases mais representativas, identificou que os problemas realmente existem. E agora aqui a gente vai para o segundo prompt de oportunidades. Aqui a gente trouxe só um exemplo, assim, agora falamos para ele atuar como um analista de produto estratégico, que até o momento a gente falou para atuar como um product manager, né? Agora mudou um pouquinho aqui para ser com foco, né, na análise dos dados do produto. E aí a gente pediu assim, ó, para cada um dos principais problemas identificados, gere um insight valioso. A gente rodou esse prompt algumas vezes falando assim, gere um insight valioso. Não trazia insights bons, trazia umas coisas muito óbvias. Aí a gente acrescentou no prompt falando o que é um insight valioso, na nossa definição. Então a gente escreveu, um insight deve ser uma observação profunda que revele a causa raiz da dor, seu impacto potencial em usuário e produto e o que podemos aprender para inovar ou melhorar. E a gente pediu para ele pensar além do óbvio para ver se vinham respostas melhores.
aqui no chat, Malu até comentou, né, que gerou menos problemas. O prompt de Malu gerou menos que o meu, então a gente pode trazer frases assim que incentivem a IA a trazer coisas, respostas melhores para a gente. Aqui, para mim, ele trouxe, é, a partir desse prompt, qual que é o problema, né? Descrevendo melhor cada problema. Qual que é o insight? Eu achei interessante aqui que ele falou assim sobre distrações e falta de foco. Aí o insight é que a verdadeira competição não é contra outros aplicativos de idioma, mas contra o ecossistema de atenção que o usuário vive. Então, né, nosso aplicativo está lutando ali com outras fontes de atenção. E aí aqui ele traz algumas ideias sobre o que que a gente pode aprender com isso. E por fim, o terceiro prompt, aí a gente vai usar agora dados do segundo, onde a gente pede assim que, considerando então esses insights fornecidos e tendo em mente o objetivo do produto, e aqui eu repeti de novo qual que é o objetivo do produto, né? Recapitulando para ele, que é aumentar retenção e assinaturas premium. Então, eu peço para propor duas ações concretas e de impacto que o time de produto pode implementar. Essa frase também a gente melhorou, porque antes a gente pedia, gere ações para o time de produto implementar. Aí ele trazia umas coisas assim, gigantes, que sei lá, se a gente gastaria um ano inteiro para fazer. Então, a gente busca agora ações concretas, né, que sejam possíveis de fazer. E aí pedimos para priorizar, né, ações que resolvam a dor do usuário, que explorem a oportunidade e sejam tangíveis e executáveis. Depois de escrever esses mais concretas, tangíveis, ele começou a trazer coisas mais possíveis de fazer. Então, ele trouxe aqui para mim 3 sugestões. Alguém tem sugestão aí que quer trazer de ações? Para Falaram mim, umas dicas interessantes ali, Amanda, no é chat, sobre como obter fontes mais confiáveis, né? Dela vi os exemplos, eu compartilhei alguns que eu tenho usado aqui também. Depois dei uma olhadinha ali na threads. legal. Ó, aqui ele trouxe para mim as ações 1, 2 e 3. Então, que eu pedi 2 a 3 ações, né? Então, ele numerou. E a gente vai usar isso daqui a pouquinho. Deixa eu voltar aqui. Érica, tem mais alguma dica daqui que você queira trazer? Não, pode seguir. Gente, vou seguir. Se quiser comentar sobre algum prompt anterior também, fique à vontade, tá? Para levantar a mão. Bom, já temos então. A gente agora já tem oportunidades e ações para trabalhar, que a gente pode trazer aqui para o time, né? Implementar. Então, a gente chegou mais próximo ainda do delivery nesse momento. E aí a gente começa a escrever iniciativas para o time, né? E pensar na implementação. Aqui, então agora vamos trazer aqui um prompt que a gente possa transformar em épicos, quebrar histórias de usuários e, né, mais no nível de cards aqui para o time implementar. E a gente pede agora o Gemini para sugerir iniciativas para o time de desenvolvimento para implementar alguma das ações que ele sugeriu. Aqui a gente define o formato, né? Então, cada iniciativa ou épico que ele for criar precisa ter essas seções aqui, ó. Declaração do problema, hipótese. Então, a gente tem uma hipótese de que a gente acha que implementando tal coisa a gente vai ser bem-sucedido. E aí essa hipótese vai explicar no que a gente acredita, né? E qual problema a gente entende que vai resolver. A gente colocou aqui uma meta, então, implementando aquela iniciativa,
qual que é a nossa meta, onde que a gente quer chegar. De novo, aqui, métricas de sucesso. Tem gente que usa métricas de sucesso para o épico mesmo. Então, o que a gente entende que esse épico entregar, né? Quais métricas que vão indicar que ele foi bem sucedido. E não menos importante, o que a gente vai implementar, o que é o escopo desse épico e o que está fora do escopo. Aqui mais um prompt que a gente melhorou, que antes a gente ia até se definir aqui o formato, o que é escopo fora do escopo. E aí, com esse primeiro pedaço do prompt, ele trazia uns épicos assim, testar tal coisa, melhorar, garantir uma boa experiência. E aí a gente não quer épico que fale, né, um épico inteirinho para testar uma funcionalidade, né? Geralmente os testes, assegurar a qualidade estão junto ali dos cards do dia a dia. Então a gente também trouxe uma definição de épico para o Gemini, falando que uma iniciativa, um épico, né, precisa ser uma grande feature ou uma capacidade que o produto implementa, entrega valor para o usuário e que é quebrado em funcionalidades menores, que aí a gente pode quebrar em história de usuário. E que não deveria ser uma tarefa, um requisito, um princípio de qualidade. Então, aqui a gente trouxe um. Normalmente a gente traz exemplo do que ele deveria fazer, né? Se a gente inverter um pouquinho, falando exemplo do que ele não deve fazer. Então, o que que não é um épico? E aí vimos respostas bem melhores aqui para esse prompt. Por fim, aqui a gente trouxe mais uma orientação nesse pedindo para ele fazer perguntas. Eu vou deixar a Érica comentar mais aqui as dicas. Tá, vamos lá. A gente tem mais 15 minutos, então a gente vai explorar algumas mais a fundo, outras menos, tá bom? Aqui eu queria muito compartilhar uma coisa que a gente já percebeu que funciona muito bem. Talvez vocês já tenham passado por uma situação assim, vocês estão enfrentando um problema muito difícil, já se debruçou várias horas sobre esse problema, e aí você resolve, não, vou pedir para conversar com alguém. Chama um colega, começa a contar para ele ou para ela o que está acontecendo. E durante essa explicação, muitas vezes vocês próprios têm uma inspiração. Puxa, não testei tal coisa. Nossa, talvez eu tenha um outro caminho alternativo se eu fizer isso deste jeito. Isso também acontece quando a gente pede para a IA nos fazer perguntas para ganhar mais contexto, analisar uma hipótese sobre um ponto de vista de um outro papel. Então, eu sou uma especialista em produto. Analise esse problema do ponto de vista de um arquiteto de software. Isso nos ajuda a trazer insights também para coisas que estamos construindo. Então, aqui nesse slide tem um pouco desse tipo de experiência, desse tipo de dica que a gente tem. Tá? Acho que esse eu queria reforçar, Amanda. E tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que a gente podia abrir um parênteses e responder também essa pergunta. Alguém nos perguntou se a versão de Gemini Pro, o fato dela trazer um disclaimer dizendo que o que a gente usa não é usado para retreinamento, se isso seria bom ou se isso seria ruim, já que muitas vezes poder modelar ela e treinar a IA pode ser positivo. Eu vejo da seguinte forma: esse disclaimer ele é muito importante para o uso corporativo, porque a gente vai, querendo ou não, entrar com algum conhecimento dos projetos, algum conhecimento produzido dentro da TW. E a gente não quer que isso seja levado para fora, muitas vezes. Então, não levar isso para as bases do Google e outras é bom neste sentido. Só que quando a gente está conversando com essa IA ao longo de um prompt, refinando esse prompt, a gente está treinando essa IA. Tanto que acho que alguém comentou que a resposta que a Amanda mostrou na tela dela foi um pouco melhor do que a resposta que essa pessoa recebeu. Muito provavelmente porque a Amanda fez alguns testes antes ali. Deixa eu testar aqui antes de eu levar esse exercício para o grupo. Talvez possa até ter sido algo desse tipo. Então, à medida que a gente vai colocando mais conteúdo, a gente vai tendo respostas melhores, porque ela está ainda ali dando respostas diferentes. Eu já percebi que às vezes ela me tratava até pelo meu nome ou por um nome que ela achava que eu tinha, de acordo com algum conteúdo que eu passei antes, e aí eu percebia que aquilo ali estava ficando gravado, tá? Acho que são esses pontos por enquanto, Amanda.
se quiser seguir. Legal. Eu acho que a gente chegou aqui às 17h15, que era o horário previsto, mas a gente queria mais uns minutinhos só Ah, para é verdade. para mostrar um restante aqui. Acho que vale, Érica, a gente só passar pelos pelas próximas dicas, e a gente vai compartilhar o material todo, né, vai estar disponível. A gente já se coloca à disposição também para trocar mais ideias para além dessa sessão aqui. Chamem a gente que a gente gosta muito de conversar. Então aqui só mostrando, né, que a gente chegou ali no final da árvore, chegou até no nível dos épicos e das iniciativas, e aí a partir disso a gente pode, seguindo, pedir para o Gemini quebrar o épico em histórias de usuários. Neste exemplo, a gente colocou alguns detalhes mais, por exemplo, é muito interessante quando no contexto a gente traz também informações técnicas do produto que sejam relevantes. Então, se o seu produto usa, por exemplo, os serviços AWS, Microsoft, você pode incluir que o Gemini vai entender os serviços e ele vai trazer sugestões. Quando pedir para quebrar o épico em história de usuários, você pode já trazer também a sua definição de pronto para desenvolver ou definição de done. Por exemplo, se todas as suas histórias, né, as suas features precisam ser implementadas em inglês, português e espanhol. Isso é um requisito para entender que o card está pronto. Você pode incluir isso ali dentro dos requisitos para quebrar em história de usuário, em tarefa, que o Gemini vai trazer essas tarefas para. Vai fazer parte, né, ou dos requisitos ou dos critérios de aceite da história, por exemplo. Isso ajuda muito para a gente não esquecer detalhes na hora de escrever um card, né? Porque às vezes a gente faz uma implementação, o card fica ali lindo, escrito com os critérios, e aí chega lá na hora de testar, alguém esqueceu algum detalhe, aí precisa voltar o card no desenvolvimento. Então, aí a gente gasta muito, né, vários tempo, esforço e precisa voltar o card e olhar para a qualidade tudo de novo. Então, são formas que a gente pode aproveitar a IA generativa para deixar nosso trabalho mais eficiente. Quer comentar algo aqui, Érica? Não, podemos ir seguindo. Eu me lembrei de um comentário que eu faria mais para trás, mas que também é falado, acho que nesse próximo, que é a gente também pode pedir ajuda da inteligência artificial para modelar um pouco o tom da resposta para o perfil do nosso usuário também. A gente usou isso algumas vezes nos nossos prompts de exemplo. Eu uso muito isso aqui, eu estou trabalhando com a conta Natura e o usuário do sistema tem algumas características muito específicas. Geralmente são mulheres pouco digitalizadas, que não têm muita familiaridade com tecnologia, então é muito importante que até as mensagens que o sistema oferece para esse usuário final sejam simples, muito diretas e, se possível, que simulem uma realidade que ela está acostumada. Então, a gente usa muito isso para escrever mensagens, eh, relatórios, coisas desse tipo. Legal. Gente, no restante do playbook vão vir vários prompts, então, para quebrar a história de usuário, escrever critério de aceite no formato que faz parte do seu contexto, quebrar em subtarefa, que mais, Érica? Escrita do card completo, assim, tá? Casos de teste, então a gente tem vários exemplos ali para seguir toda a escrita de cards. E por fim, a gente vai comentar rapidinho aqui sobre artefatos visuais. Vou deixar você trazer, Érica, quer comentar sobre ele? Sim, a gente também fez algumas experiências que dão resultados muito interessantes. Eu sempre dou esse exemplo quando eu vou falar disso. Pegar um desenho de arquitetura muito técnico, que eu não tenho conhecimento como product manager, como product owner, o que seja o meu papel,
é uma coisa que funciona muito bem. Podem ter componentes ali que eu não estou familiarizada, mas eu posso pedir, por exemplo, para a inteligência artificial tentar me explicar aquele desenho arquitetural. E, em geral, traz uma explicação bastante razoável, para aí sim eu me preparar para uma conversa mais profunda e tirar dúvidas com o time técnico, por exemplo. Eu também uso muito isso para pegar um sistema legado que eu não tenho muito de onde buscar atualizações para tentar entender como será que a gente chegou no ponto onde o produto está hoje. Se eu pegar 2, 3 versões de um desenho, será que eu consigo entender o que que mudou de um para o outro? Então é um recurso muito poderoso também, a gente utilizar, documentação visual, que a gente já tem, por exemplo, no produto, para fazer entendimento, tomada de decisão. O oposto, eu confesso que eu não tive muita sorte. Pedir para desenhar algo visual, eu ainda acho que ainda se perde muito, ainda não fica com a mesma qualidade da gente ter profissional fazendo. Mas também é outra coisa que eu gostaria de ver a experiência de vocês. Acho que me lembro desses pontos, Amanda. Mais Uhum. algum? Acho que é isso. Vou deixar a Delavi trazer também. É porque quando a gente fala, né, do contrário, do código trazer esse desenho, o código ele precisa estar numa arquitetura muito bem escrita, né? Assim, tem que ter padrão de nomenclatura, tem que ter padrão de arquitetura, se é clean architect e tudo. Então, realmente, a volta é um pouquinho mais difícil, porque geralmente os códigos não estão, né, nessa arquitetura, assim. Então, precisa estar um código muito bem estruturado para ele conseguir desenhar muito bem, assim. Senão, é só a cabeça humana mesmo, experiência de desenvolvedor para poder fazer, entendeu? Então faz sentido mesmo. A gente deixou várias sugestões ali de tipos de desenho, de fluxo que a gente e perguntas que a gente pode usar no dia a dia para extrair informações dessas imagens. E A por gente usou fim, muito como ah, referência, né, Amanda? Desculpe, eu não avisei que ia falar, né? Me perdoe. A gente usou muito como referência os recursos do Gemini, Perplexity, Notebook LM, que são as ferramentas homologadas para a gente usar na TW, tá, pessoal? Então, a maioria dos prompts, eles são compatíveis com essas ferramentas. por fim, a gente fez vários testes com documentação. Esse aqui é só um exemplo de release notes, quando a gente lança o produto, e a gente pode moldar para quem que a gente quer falar, né? Comunicar o lançamento, se para stakeholders internos, para usuários, e aí a gente pode definir prompts com o formato e com o público-alvo, da comunicação. Deixamos alguns exemplos também. E aqui só mais um pouquinho, que além disso tudo, né, o que tem no playbook? Então, a gestão do delivery, definir objetivos da sprint, trabalhar riscos e dependências, planos de entrega, também uma forma de trabalhar ali olhando para vários times e distribuir tarefas né, times que cuidam de vários produtos. A gente deixou um início ali de algumas dicas. É, Então, esse trabalho foi iniciado por Érica e eu. Sugestões são sempre bem-vindas, tá? Esse playbook vai ser sempre evoluído. A gente quer trazer mais iniciativas que façam sentido. Então, quem quiser se juntar a nós, trazer ideias, é super bem-vindo. Acho- Oi, pode falar. Desculpa. Ia comentar que essa iniciativa, ela também está conectada à iniciativa de excelência, no DEC Américas. Então, América do Norte, América Latina, a gente se uniu ali para publicar algumas, boas práticas, que a gente sabe que os times têm e que muitas vezes não são compartilhadas. Então, dentro do programa tem muita coisa interessante também para conhecer, então vale também navegar na página do Programa de Excelência, assim como nas páginas do AI First Software Delivery. São iniciativas que precisam de colaboradores. Legal. A gente quer agradecer todo mundo que participou. Obrigada por reservar esse tempo para trocar com a gente.
Um obrigado especial também à Flávia, que apoiou muita gente para fazer esse momento aqui acontecer. E deixei o link aí para pedir feedbacks. Eu não sei, acho que a gente vai compartilhar, deve chegar algum lugar que compartilhe os links, né? Não sei como faz. Além desse drive aqui que a gente compartilhou, tá tudo lá, mas a gente deve compartilhar de forma oficial também. E obrigada, gente, por tudo. Muito obrigada, obrigada, Flávia, que nos ajudou aí nos bastidores bastante também. Obrigada a vocês, gente. Obrigada a todo mundo que participou. Acho que é isso. Depois os materiais vão ficar dentro na Central, que a gente tem todas as informações dos festivais, a gente consegue linkar lá, então todo mundo consegue ter acesso também.